Pessoal, estamos de volta com a doutora Manuela Pimentel. Manu está aqui hoje para trazer informações sobre vômito e diarreia. É uma coisa muito comum que a gente vê hoje nos animaizinhos, nas pessoas reclamando com a gente na loja, por exemplo. E aí ela vai trazer para a gente informações, esclarecer alguns motivos desses acontecimentos nos pets e também o que pode ser feito, tá bom? Doutora Manuela, então, eu vejo lá na loja muita gente comprando probiótico para o cachorro, mas assim, às vezes semanalmente. E eu converso, não, porque volta e meia ele tem a diarreia, e aí a pessoa não pesquisa, eu não sei o que acontece, ela só vai dar um probiótico e pronto. Isso é um problema? Isso é comum? O que está provocando essa diarreia nos pets? Então, comum não é, né? Uhum. Mas eu vejo que as pessoas relacionam muito assim, ele comeu um negocinho diferente e aí teve uma diarreia. Mas eu falo assim, gente, toda vez que eu, por exemplo, não sou acostumada a comer rabada, mas o jeito que eu como, eu vou ter uma diarreia? Não, Pesado, né? não, né? Então, assim, sei lá, se aquele alimento não estiver estragado ou for radioativo, não tem por que causar uma diarreia no animal. Você concorda? Então, assim, claro, esse animal pode ter uma série de coisas acontecendo. Desde uma verminose, que é uma coisa mais comum, né, de acontecer, até uma doença inflamatória intestinal, uma reação adversa a alimento. Então, a gente tem que pesquisar qual é a causa. Comum não é. Vez ou outra, raramente, aquele animal hoje acordou indisposto, ou ele saiu ontem, sei lá, eu levei para o sítio, ele bebeu água do brejo, enfim, não está acostumado, ou realmente ele comeu uma comida estragada, ou, sim, alguma coisa muito excepcional, ok, né? Agora... É um acontecimento Foi isolado, um né? acontecimento isolado. Agora, aquele animal que toda semana ele tem um quadro de diarreia, que seja uma diarreia de episódios pequenos, com muco, ou uma diarreia em jato, e ele tá ótimo como se nada houvesse, não, ele tem algum problema acontecendo. Mesmo que ele não apresente alteração comportamental, sabe? Foi só uma diarreia. Ou hoje ele acordou, não quis comer, teve uma diarreia, mas no dia seguinte ele melhorou. Que bom! Mas é com frequência que isso acontece? Então, se é com frequência, tem alguma coisa mais séria acontecendo e a gente precisa investigar. Normal não é. E eu tenho um cliente que hoje já está melhor, né? É um Spitz. E eu comia uma ração de boa qualidade, uma linha super premium. E sempre comeu aquela ração, mas de repente ele começou a ter o cocôzinho muito mole, pastoso demais. Né? Spitz com aquele pelo longo, ficava agarrando, sujando, era um incômodo muito grande para a família. Mas era sempre cocôzinho muito mole. Aí mudou de ração, continuou muito mole. E o que pode ser isso daí? Então, Spitz costuma ter bastante problema gastrointestinal, tá? É comum da raça. Então, a gente precisa investigar. Mas, às vezes, por exemplo, esse animal tem uma desbiose primária, que é uma alteração da microbiota intestinal. E aí você entra com uma ração gastrointestinal, que tem bastante fibra, e fibra é precursor de uma boa microbiota, né? É alimento para bactérias do bem. Então, esse animal melhora quando você entra com uma ração com fibra. Então, ele tinha, às vezes, uma colite responsiva à fibra. Mas, por exemplo, esse animal, de vez em quando, tem uma diarreia, de manhã faz cocôzinho normal, de tarde ele já tem uma diarreia mais volumosa, esse animal perde peso, mas ele clinicamente é um animal ativo. Então, ele pode ter uma duodenite, né, que é uma inflamação do intestino delgado. E esse animal, às vezes, tem um vômito associado, às vezes esse vômito é por dor, quando é uma colite, ou às vezes é por refluxo do duodeno para o estômago. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa para ver o que está acontecendo. Pode ser uma coisa mais séria ou pode ser uma coisa simples, que eu vou fazer um manejo alimentar e vou entrar com um bom probiótico e esse animal vai se resolver e tá pronto. Quais são os exames feitos numa situação dessa? Então, a triagem gastro ela é muito abrangente, porque tudo dá sintoma gastrointestinal. Né? Então, o animal tem uma doença infecciosa, ele tem sintoma gastrointestinal. O animal tem problema de fígado, ele tem sintoma gastrointestinal, né? Então, a gente precisa pesquisar. O animal tem uma doença endócrina, ele tem sintoma gastrointestinal. Então, eu preciso desde ver fígado, rim, como é que estão, porque o fígado faz parte do trato gastrointestinal, o pâncreas faz parte do trato gastrointestinal. Então, eu preciso ver como é que estão esses órgãos. Vou pedir um ultrassom abdominal para ver se eu tenho inflamação, aumento de espessamento em alguma camada do trato gastrointestinal. Vou ver como é que está aquela vesícula biliar, vou ver o fígado, vou ver o pâncreas. Então, eu preciso de uma triagem bem abrangente. Descartando tudo isso,
e a gente espera que tudo dê normal, a gente vai para uma endoscopia e às vezes associada à colonoscopia. E aí eu vou fazer coleta de material daquele estômago, daquele intestino e vou mandar para uma análise histopatológica e vou ver que tipo de infiltrado celular eu tenho ali, para me dizer que tipo de problema esse animal está apresentando. E aí eu vou instituir um tratamento. Ela consegue um diagnóstico muito mais específico, né? Mais específico, sim. Quando o problema é do trato gastrointestinal. Então, às vezes, por exemplo, eu pego um animal, não é tão comum, tá? Não é uma doença comum, mas eu pego um animal que eu vou ter o hipoadrenocorticismo, Sim. que é uma doença hormonal e que vai causar vômito e diarreia. Então, aí eu vou encaminhar para minha colega endocrinologista. Especialistas em cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Tá certo. Mas dentro da sua área, o mais comum para esses casos são problemas... Eu tenho muita duodenite, né? Eu tenho enteropatia crônica, que é a doença inflamatória, e colites, às vezes, responsivas à dieta, que é a fibra, né? Daí esse uso do probiótico que o cliente faz? O probiótico, ele é ótimo, ele é necessário, né? Eu estou fornecendo bactérias boas. O que acontece é que a maioria desses animais não tem capacidade de manter essas bactérias vivas ali. Você podia até pra gente explicar um pouquinho como é que funciona a digestão, né? Que história é essa de bactéria no intestino? Para o pessoal entender, né? Então, acontece muito de chegar animais com exames de fezes e der lá positivo bactéria. Gente, cocô é cheio de bactéria, tá? O trato gastrointestinal é cheio de bactérias, que são bactérias boas, que estão ali para regular aquele intestino, para fazer a formação da conversão dos ácidos biliares, que é a bile, para fazer a conversão dos alimentos em aminoácidos essenciais para o trato gastrointestinal, e tem as bactérias ruins que vão estar ali o tempo inteiro competindo. Então, às vezes, esse animal tem uma alteração nessa microbiota, nessas bactérias que estão ali, e que ele não vai conseguir manter bactérias boas que vão fazer essa conversão dos alimentos acontecendo. Então, às vezes, a gente vai fornecer com probiótico, mas o desequilíbrio é tanto que elas não conseguem se manter ali. Então, você precisa estar o tempo inteiro fornecendo, ou você acrescenta fibras, e às vezes a resposta a uma dieta gastrointestinal funciona, porque ela tem fibras, e essas fibras são precursoras dessas bactérias. Então, assim, é um desequilíbrio total. Então, não adianta só dar um probiótico, porque esse animal não tem capacidade de manter essas bactérias vivas. Resolve naquele primeiro momento, mas logo em seguida ele volta a ter o sintoma gastrointestinal. Mas se alguém tem um cachorrinho ou um gatinho não é tão comum, né? Mas um cachorrinho que precisa dar probiótico toda hora, é um alerta porque ele procura um especialista. Sim, lógico. Né? Por mais que melhore com um dia, com 2 dias, isso às não vezes, pode, no isso não é tratamento normal. a gente vai manter esse probiótico, né? Mas a gente vai associar outras coisas e que eu vou poder suspender esse probiótico e esse animal vai ficar bem. Entendi. Então, assim, se eu tenho que estar sempre dando probiótico, tem alguma coisa acontecendo, com certeza. Tá. Quais são os sinais de alerta? Bom, a gente estava conversando agora há pouco, seu telefone tem várias fotos interessantes, né? É só cocô. Só tem cocô, cocô. nas suas fotos lá. Mas quais são as coisas, assim, sinais que as pessoas podem observar nas fezes dos animais para servir de alerta? Então, às vezes a pessoa chega, eu pergunto, tem diarreia? Não, doutora, não tem diarreia. E aí eu tenho um quadrinho que eu mostro do score de fezes, né? Dessas fotos aqui, vai de 1 a 5. O 1 é um cocôzinho ressecado, o 2 é um cocôzinho já com formato normal, um cocôzinho que você pega e nem suja o chão. Daí pra frente começa a amolecer. Então, às vezes, é um cocôzinho que tem formato, suja um pouquinho o chão, mas a pessoa acha que não é diarreia. Mas isso também é diarreia. A diarreia nem sempre ela é líquida. Então, um cocô que sujou o chão já é um cocô amolecido. Entendi. Então, já tem alguma coisa acontecendo. Tá. Claro que tem dia que o cocô não vai ficar 100%. Mas se é frequente, né? Um dia saiu aquela gelatinazinha no final, o meu cachorro faz força para fazer cocô, às vezes fica horas ali fazendo força e não sai nada, né? Então também é um sintoma, é o tenesmo que a gente chama. Ele faz força para defecar, por quê? Ele tem urgência em fazer cocô. De repente ele sai correndo e faz cocô. Ou não consegue segurar dentro de casa. Tem uma série de sinais, né? Desde dessa questão da mudança da consistência das fezes, que pode ser desde um jato a essa que só suja o chão, quanto essa mímica de fazer cocô o tempo inteiro também acontece. Perda de peso, queda de apetite, tudo isso tem coloração é uma coisa importante também. Coloração também. Fezes sem cor ou muito escura, né? Que pode ter sangue digerido. Ou sangue, diarreia também. Sangue tem diarreia de sangue vivo, né? Tem. E às vezes acólicas, né? Sem cor também. Significa que também tem alguma coisa acontecendo. Tracinhos de sangue também. Sim.
né? Tracinhos de sangue também. Sempre observar. Uma coisa não é muito legal, mas a gente tem que observar as fezes dos animais. Tem que observar. Tá. Para os casos de diarreia, que a gente tem essas diarreias frequentes, ração poderia provocar? Pode. Reação adversa ao alimento existe, né? Uma alergia? Tipo uma alergia? É uma reação adversa, na verdade, né? E aí a gente faz uma triagem com a ração hipoalergênica. Às vezes a gastrointestinal, acho que já estão lançando uma gastrointestinal hidrolisada também. Uhum. Então a gente dá um alimento hidrolisado, que é uma proteína quebradinha, para causar menos efeitos. E às vezes esse animal melhora só com a alimentação. E aí é o melhor dos mundos, né? Claro, não é barata. Uma ração mais onerosa, mas você não vai ter que dar medicamento. Então, mudei, fiz um manejo alimentar e meu animal melhorou 100%. Pô, que ótimo. Então, você está no melhor dos mundos. Era uma reação adversa ao alimento. Mas aí é a ração hipoalergênica exclusivamente. Nada de petisco, nada de franguinho. Nada disso. Né? De nada, é só a ração. Por mais que o alimentinho lá, o petisquinho seja natural, não pode dar. É só a ração Fruta mesmo. Também, nada disso. Nada. É a ração. Se esse animal for muito chatinho para comer, você pode tentar uma latinha hipoalergênica também associada. Um patezinho, tá falando, só que hipoalergênico também. Hipoalergênico. Tem que ser igual. Tá. Quando a gente fala de cocô, as pessoas têm muito nojo. Uhum. Não gostam, né? Então, evitam. Mas a gente tem que ficar atento, porque ali está um grande sinal da saúde do animal, né? Sim. Vômito. Como é que funciona? A gente vê alguns casos de animais que vomitam. As pessoas não sabem o que, às vezes vomitam a ração, os pellets das rações inteiros, e às vezes só um muco, né? Só um, como você falou agora, amarelo, um gelatina. Isso. O que provoca isso? O que é isso daí? Olha, existe desde o que antigamente se chamava da síndrome do vômito bilioso, né? Que era aquele cachorro que às vezes realmente ele tem um refluxozinho do duodeno para o estômago. Não chega a ter uma gastrite, mas é um animal que, digamos, não pode ficar muito tempo em jejum, né? Não é bem isso, mas falando mais sem ser tão técnico, né? Então, aquele animal que, às vezes, ele precisa ter uma gastritezinha leve, não vai evoluir disso, e que ele precisa se alimentar várias vezes ao dia. Na verdade, isso é um manejo que eu sempre passo para os animais que têm gastrite, né? Se você puder não sobrecarregar esse estômago, dar alimento várias vezes ao dia, pouquinho em pouquinho. Distribuir, né? Dividir a refeição. Para aquele animal é melhor, porque é um animal que está, às vezes, com o estômago inflamado. Então, o estômago, o trato gastrointestinal como um todo, é um sistema muito inervado, né? Tem muitos sensores nervosos ali então dói muito quando tá inflamado. Então eu sempre falo que o estômago ele para se ele tá com dor. Fala, vou ficar quietinho porque tá dando muito, então se eu me movimentar menos eu vou sentir menos dor. Então aí você dá comida para esse animal uma vez ao dia e enche esse estômago, ele vai fazer muita força para se alimentar, né? Então se você puder dar várias vezes ao dia. Para esses animais que às vezes têm esse vômito só no jejum, você fez toda uma triagem e não achou nada, então é só um manejo alimentar. Agora, tem animais que têm um refluxo do duodeno para o estômago, tem uma gastrite mais severa, tem um refluxo do estômago para o esôfago mesmo, tem aquela náusea, aquela coisa, né? Então, aí, esses animais a gente tem que fazer uma pesquisa mais a fundo para ver qual o problema que está desencadeando esse processo. E aí tem esse vômito, tanto às vezes alimentar, às vezes um vômito só de bile, às vezes um vômito de uma espuma branca, às vezes tem traços de sangue, às vezes tem sangue. Tudo depende da gravidade do problema que esse animal apresenta. E essas características podem indicar algum problema mais específico? Pode. Por exemplo, o amarelo, por exemplo. Não, aí pode ser um refluxo, uma duodenite, né? Um refluxo daqueles do duodeno, que é o início ali do intestino delgado, para dentro desse estômago, que não é normal de acontecer, né? Então aquela bile sai ali para fazer a digestão, esse animal acaba tendo refluxo e acaba vomitando essa bile. Mas o que mais preocupa sempre é quando a gente vê sangue, né? Porque já tem alguma lesão acontecendo ali e pode ter uma úlcera começando, então é um animal que a gente preocupa um pouco mais, então às vezes é uma endoscopia mais urgente que a gente precisa fazer. Sobre a endoscopia, é um procedimento difícil? Como é que funciona? Tem que ser anestesiado? Como é que é? Tem, anestesia geral. Não é um procedimento difícil, mas como todo procedimento envolve riscos. É um exame simples, é um exame que dá bastante diagnóstico pra gente, que eu vejo esse órgão. Traz muita informação, Traz muita informação. Eu tô vendo por dentro desse órgão, né? Eu entro, eu vejo aquele estômago, eu consigo ver se esse animal tem ali uma hérnia ou se não tem.
se esse animal tem alguma lesão, se esse animal tem alguma alteração de mucosa, eu coleto material daquele local onde eu vejo alterado, eu chego lá no intestino, olho para ele, vejo se a entrada dele, se tá pérvia, né, se tá fechadinho, ou se esse animal tem ali um duodeno, um piloro ali aberto, que tá tendo refluxo desse duodeno, vou lá no intestino, vejo as vilosidades, vejo se tem impregnação por bile, vejo se tem parasitos, que às vezes acontece, a gente entrar e ver verme no intestino, né? Vejo se tem alguma lesão, coleto material, e isso tudo me dá muita informação. É um exame demorado? Não é demorado, é um exame relativamente rápido, 20, 25 minutos é rápido. Mas o ideal é que seja feito no centro cirúrgico, porque envolve risco, eu estou entrando dentro de um órgão inflamado. Sim. Então, assim, graças a Deus nunca me aconteceu, mas pode acontecer de romper. Sim. Né? De uma forçada ali pode acontecer. E a gente não sabe o que a gente vai encontrar muitas vezes, porque a gente faz uma triagem, faz um ultrassom, mas não é o exame padrão ouro para ver o trato gastrointestinal. Então, é um exame tranquilo de ser feito, assim, né? Mas eu sempre indico que seja feito dentro do centro cirúrgico. Porque pode acontecer alguma eventualidade e a gente tem que estar preparado para isso. E o animal tem que estar preparado em jejum, tudo certinho? Eu peço um jejum de 12 horas para cães. Para gato, a gente faz um pouquinho menos. Faz entre 8, às vezes até 6 horas é suficiente. Você tocou no assunto de gato, desculpa te cortar. A gente não escuta muita reclamação de gatos com diarreia. Não. Quando a gente vê gato com diarreia, o que é mais comum de a gente ver é um gato que tem ou um parasitismo, um tricomonas, alguma coisa assim, ou às vezes uma insuficiência pancreática, que também não é tão comum, tá? Mas pode acontecer em gatos também. Mas a gente vê mais vômito. É mais comum a gente atender gatos com vômito crônico do que com diarreia crônica. Tá, só que o gato, ele tem aquela situação da bola de pelo. Como é que a gente vai diferenciar? Então... Né? Porque às vezes o risco é o gato tá tendo um caso de vômito e a pessoa tá achando que aquilo ali é bola de pelo. Então, depende do conteúdo desse vômito, depende da frequência desse vômito. Os estudos mostram que é aceitável nos dias de hoje, que os gatos vomitem uma vez a cada 30 dias. Aceitável, num gato saudável. Mais do que isso, a gente já tem que pesquisar se tem algum problema acontecendo. O que eu vejo muito é que tutor de gato entra nessa questão da bola de pelo. Meu gato vomita, é bola de pelo. Né? Porque ele se lambe, é bola de pelo. Mas às vezes o vômito não tem pelo. E aí o tutor não procura um problema, não vai atrás, porque atende aquilo como aceitável. E quando a gente chega num diagnóstico, chega no especialista, o problema já está muito pior. Já está bem avançado, difícil de tratar. Bem avançado. Né? Linfoma alimentar em gato é muito comum. É mesmo? Doença inflamatória intestinal é muito comum, né? Até hoje não se sabe ainda se é a mesma entidade ou não, né? Os estudos mais recentes mostram que pode ser a mesma coisa que evoluiu para o linfoma. Então, assim, tem que pesquisar. Não é normal. Nem cão e nem gato vomitar. Então, voltando para os cães, o cachorro também teve um casozinho de vômito. Não precisa necessariamente já correr para o veterinário? Não, ou alguma coisa ali que tem que dar um alerta para levar? Se é um caso isolado, ele vomitou agora, mas ele tá bem, daqui a pouco ele quis comer e passou. Ok. Se é um vomitou agora, vomitou de novo, aí não você já vai. Não está se alimentando. Não quer comer. Você já vai, até porque pode desidratar, né? E aí, se não achou nada no clínico, e isso é recorrente, entende-se que vômito crônico por aquele vômito que acontece nem que seja a cada 15 dias, mas é comum de acontecer, então já é crônico. Mesmo se for a cada 15 dias, passou 2 semanas, teve um vômito, passou 2 semanas, teve outro vômito. Já é crônico, né? Tá. Não é normal. A gente não vomita com essa frequência, por que os animais têm que vomitar? Né? Sim. Então, assim, não é normal, tem que pesquisar, porque pode ter algum problema mais sério acontecendo. E se você pegar no início, a chance de você fazer um bom tratamento e esse animal ter uma boa resposta é muito melhor do que quando já virou uma coisa mais crônica, mais séria e que já está, às vezes, atingindo outros órgãos, porque vai acontecer, né? De um desequilíbrio, todo o processo inflamatório crônico pode gerar uma série de outros desequilíbrios no organismo do animal. Aquele organismo vai tentando se equilibrar. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Eu lembro quando eu criança, a gente era uma casa grande com quintal, a gente tinha um pastor alemão. E volta e meia ele comia as gramas. Era comer a grama e vomitava tudinho. O que é esse hábito do cachorro? Então, por que ele faz isso? Então, acontece muito quando tem gastrite, né? Porque ele procura a fibra, às vezes até para vomitar mesmo, e às vezes para tentar ajudar na digestão. É um reflexo, né? Então, uma pergunta da minha triagem é essa. Se o animal procura grama para comer?
porque ele está sentindo mal-estar gástrico, então ele procura aquilo para tentar ver se melhora aquela digestão ou se ele mesmo vomita mesmo. Isso aí já vem do instinto dele já procurar por do isso. Instinto do animal. Grama, capim que Isso, estiver aqui fibra, perto, né? ele vai comer para vomitar ou para melhorar a digestão. Isso, exatamente. É um Porque tá alerta, com uma- é um alerta. levar para o veterinário alerta. e descobrir. Pode ser o quê? Gastrite, você falou, né? Pode ser uma gastrite. Tá. Ou você acha que hoje a alimentação que os animais estão recebendo em casa pode estar provocando também isso? Muito difícil da gente saber se a dieta desencadeia esse processo. Então, assim, fica aquele questionamento, né? É porque, de um tempo para cá, a gente tem tido mais casos. Porque a gente tem mais estudos e a gente hoje já tem acesso a isso, a esse diagnóstico, a essa especialidade? Ou realmente é por conta desse manejo alimentar, toda essa mudança que foi feita nos animais? Não tenho a resposta para isso. Eu acho que ninguém tem. Né? Pode ser as duas coisas associadas. Toda essa mudança de adaptação. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo muitos pacientes que chegam até mim, que já comem alimentação natural desde filhote e continuam com sintomas, ou seja, não é aquilo que tá melhorando. Tá provocando, nem que tá provocando, nem que tá melhorando, nem que resolveu, né? Então, não tem a resposta para isso, né? É muito difícil. Tá, mas talvez esses agradinhos que eles estão dando também pode estar provocando, né? No animal que tem reação adversa ao alimento, a gente sabe que isso desencadeia o processo, então por isso que a gente vai dar uma ração hidrolisada ou vai tentar um manejo com alimentação natural. Mas pode ajudar, com certeza. Um animal que já tem tendência a ter problema ajuda a piorar, com certeza, né? A gente estava conversando antes, você comentou sobre esses animais que saem comendo de tudo. Por que isso é fome? É vontade de comer que ele tem? Por que eles fazem isso? Não pode ver nada que já quer comer. Então, tem animais que comem muito por mal-estar. Então, ele procura alguma coisa que passe aquele mal-estar que ele está sentindo, né? Então, ele vai tentando botar tudo para dentro para ver se alguma coisa alivia. Talvez um refluxo, talvez uma dor estomacal. Mas tem aqueles animais que também não comem nada, que são chatíssimos para comer, que não querem comer nada. Às vezes, você dá a coisa mais saborosa do mundo, ele come um pouquinho e já vira a cara. Então, a gente tem os dois extremos. É mais comum a gente ver aquele animal que não quer comer nada, que é chato para comer desde filhotinho, do que aquele animal que come muito. Mas tem também. Tem aqueles animais que comem até guimba de cigarro, e plástico e tudo. Que vem na frente e bota pra dentro. Isso daí não é fome. Não é fome. Não é fome. É só mesmo ele tá comendo. O desespero. Tem animais que lambem tudo. Você vê ele lambendo o chão, lambe parede, come parede e se lambe às vezes, né? Na falta do que lamber. Então, esses animais é um mal-estar muito grande que esses animais estão sentindo. Então, ele tem essa necessidade de ficar botando a boca em tudo pra ver se ele acha alguma coisa que melhore aquele mal-estar que ele tá sentindo. Você falou, eu lembrei, eu fui na casa de uma pessoa antes que, uma vez, quando ela abriu a porta, a parede logo dentro da casa, em frente assim, tinha uma área desse tamanho aqui, comida. Tava no reboco. Tava no reboco. E era um cachorro que tinha feito isso. Mas aí tem que pensar também se não tem algum déficit nutricional, né? Que às vezes esse animal pode estar comendo aquilo ali também. Que não, ração super prêmio, boa. Então tem algum processo acontecendo, tem alguma coisa né? estranha ali, normal, né? Não é, né? Entrar em contato com ela. Normal não é. Normal não é. Tá, então, pra gente finalizar, questões de vômito e fezes, diarreia nos animais. Acompanhar é alerta. Umzinho aqui e outro ali, não tem problema. E observar qual é a característica, não é? Das fezes, né? Das fezes. Isso. O próprio vômito também, se tem alguma coisa nele, fora a ração. Do vômito também, lógico, né? Se tem chance do seu animal ter comido alguma coisa estranha, né? Algum corpo estranho que a gente fala, que pode estar ali causando alguma obstrução ou algum processo inflamatório, porque às vezes acontece, tá? É achado, né? Foi fazer ultrassom para ver um negócio e achou um corpo estranho gástrico que tá ali há meses. Tá ali um tempão já. E a diarreia é interessante porque quando tem uma consulta gastro, a gente precisa saber a característica dessas fezes. Se ela é volumosa, se ela é jato, se são vários pinguinhos, se tem mucus, tem sangue, porque isso me direciona aonde está o problema. E é o mesmo mundo, né, do estômago ao intestino, ao mesmo tempo que são mundos diferentes. Então, eu tenho o intestino delgado e o intestino grosso, são dois mundos completamente diferentes, eu vou tratar de forma diferente. Então, como é que eu vou saber? De acordo com a característica da diarreia de cada um. E nos exames E os exames de triagem, lógico. Tá. Bom, Manuela Pimentel, obrigado mais uma vez por esclarecer pra gente essas informações. Eu que agradeço. Se vocês gostaram do que vocês estão vendo aqui, se inscrevam no canal, curte a gente, traz comentários para vocês aí conhecerem mais coisa do mundo pet. Muito obrigado.